Campeonato Nacional de Velocidade em Remo, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, competição realizada aqui no Centro Náutico de Monte Moro Velho, a casa-mãe do remo e da canoagem em termos nacionais. Vamos para os melhores momentos da competição, uma competição que reuniu praticamente todos os escalões etários, e espreitamos aqui os veteranos. Veteranos femininos, o quadrischool, vantagem para o Clube Náutico Infante Dom Henrique. 3 tripulações só nesta prova, pertencentes a 2 escalões etários, escalões etários, mas dentro dos próprios veteranos, o Infante e o Ginásio Clube Figueirense, pertencentes ao escalão C, e o Viana Armadores do Lima, pertencente ao escalão B. Desde muito cedo, a tripulação do Infante assumiu o comando da prova, e tivemos apenas de início o Remadores do Lima e o Ginásio Figueirense um pouco mais perto, mas assim que assumiu o comando da prova, o Infante não perdeu mais, e de facto a diferença para as restantes tripulações é bastante grande. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Velocidade de Shell, é a modalidade de remo. Estamos no Centro Náutico de Monte Moro Velho. Aqui acompanhamos a grande final de quadrischool para veteranos setor feminino. Vantagem para o Infante Dom Henrique. Não, correu bem, largámos, tentámos realmente começar a sair à frente. Conseguimos e viemos ali com alguma voga, com alguma cadência para tentarmos ganhar alguma distância, porque muitas vezes no final há surpresas, e acho que viemos bem dentro do corpo da prova e demos um bocadinho mais no final. Acho que estávamos enquadradas e correu bem. E continuamos ainda no âmbito do escalão dos veteranos. Agora já a clássica embarcação de Shell de 8 remadores com um timoneiro. Foram 3 as finais em virtude dos próprios escalões dentro do escalão de veteranos, mas aqui encontrávamos a formação vencedora absoluta do escalão. Sim, esta é a segunda eliminatória. Tivemos 13 participantes nas 3 eliminatórias no total. Esta é a segunda eliminatória, onde a diferença dos remadores do Lima para as restantes tripulações nesta própria eliminatória é muito grande. Desde muito cedo, de facto, os remadores de Viana do Castelo passaram assim que assumiram o comando, nunca mais o largaram, e de facto, como é uma situação que a vitória é encontrada por handicap, o objetivo é realizar um contrarrelógio e assim tentar demorar o menor tempo possível a fazer a sua prova, independentemente do avanço, visto que eles sabem que vão ganhar a eliminatória, mas não saberão ainda nesta altura se irão ganhar a classificação geral. De facto, isso vai acontecer. De facto, a tripulação dos remadores do Lima foi a mais rápida no total, mas de facto foi importante que eles tenham assumido este comportamento durante a prova, porque depois, na geral, o Sporting Clube Caminhense, que alinhou na primeira eliminatória, vai ficar muito próximo, vai ficar dentro do mesmo segundo, e apenas nos décimos e nos centésimos de segundo se terminou a vitória final. Por isso, de facto, é que nós podemos ver que a tripulação, mesmo com o avanço que tem para os restantes, continua a remar no máximo da intensidade que conseguem, porque de facto eles não sabem o tempo realizado pelas outras tripulações, e assim, de facto, é preciso chegar o mais rapidamente possível à meta. E assim, vantagem para a tripulação veterana do Viana Remadores do Lima. Estamos também aqui a espreitar as regatas veteranas no âmbito do Campeonato Nacional de Velocidade em Shell, competição realizada no Centro Náutico de Monte Moro Velho. Viemos cá para isto. Foi por muito pouco, mas foi lutar até ao fim, sempre. Contra relógio.
Queremos dar os parabéns aos nossos adversários, enalteceram também a nossa vitória, foi muito bonito. Campeonato Nacional de Velocidade em Shell. Já aqui espreitamos os veteranos, vamos também ver júniores, vamos também ver os absolutos, mas para já a nossa atenção no remo adaptado que uma vez mais integra o programa do Campeonato Nacional. Tivemos praticamente todos os atletas com diferentes limitações a fazer as suas provas. Esta tem atletas de 3 categorias. Os atletas que utilizam, aliás, como podemos ver nesta imagem, temos atletas que utilizam só os braços, atletas que utilizam braço e pernas e atletas que conseguem utilizar todos os grupos musculares de braços, tronco e pernas. Este é o atleta que vai chegar, no conjunto dos atletas, vai chegar em primeiro lugar. É o atleta do Clube Naval Infante do Henrique, o Laurent Lecuyer, que de facto utiliza só praticamente tronco e braços, e de facto chega com uma razoável vantagem sobre os restantes atletas. Está espetacular, está uma maravilha hoje, está sol, não tem conta nenhum, foi mesmo uma delícia. E a vitória foi mais que folgada? Mais que folgado mesmo. E seguimos o programa de provas no Centro Náutico de Montemoro Velho. Agora iniciamos aqui as provas séniores, Double School Séniores femininos. Recordamos, no âmbito dos séniores temos a distância de 2.000 metros, ou seja, a distância olímpica, e vamos aqui para a fase final do Double School Séniores femininos. Esta é a final A, por isso a final que vai atribuir o título de campeãs nacionais. No comando já temos o Sport Clube do Porto, que também muito cedo conseguiu, podemos ver nesta imagem, conseguiu muito cedo o avanço sobre as restantes competidoras. A tripulação é constituída pela Joana Branco e Eva Gonçalves, que ao assumirem esta posição defendem o título conquistado pelo clube também no ano passado, em 2015. E estas atletas juntam o título absoluto no Double School Sénior feminino ao título de peso ligeiros, visto que são atletas peso ligeiras e que assim conseguem juntar os dois títulos, o absoluto e ligeiros. Eles já tinham ganho também facilmente a sua eliminatória e de facto confirmaram na final o seu valor, tendo na segunda posição o Viana Armadores do Lima e na terceira posição o Clube Naval Infante do Henrique, que tinha ganho a primeira eliminatória, mas aqui no geral apenas o terceiro lugar. Assim, vantagem para a dupla Joana Branco, Eva Gonçalves, que à semelhança do ano passado volta a conquistar o Campeonato Nacional. Aqui a Taça Lisboa, cuja discussão vamos ver no fecho da reportagem, com um Shell de 8 remadores com timoneiros setor masculino. Vamos ver quem ganha a Taça Lisboa 2016. Para já, regressamos ao escalão júnior. No âmbito do programa do Nacional de Velocidade, assistimos aqui ao momento da largada, Quadrischool Júniores masculinos. Tivemos também 2 eliminatórias para apurar as tripulações para a final, e de facto desde muito cedo se viu que a tripulação do Sporting Clube Caminhense seria uma séria candidata à vitória. Aqui vemos precisamente a altura em que o Caminhense começa a destacar-se das restantes tripulações. Aliás, o Caminhense já tinha, como dissemos, nas eliminatórias provado que de facto seria uma equipa muito difícil de vencer. Eles já tinham ganho a primeira, já tinham ganho a eliminatória em que participaram, e aqui vão conseguir, aumentando a sua vantagem, como estamos a ver, tendo o resto das tripulações a decidirem de facto as restantes posições do pódio.
Temos na pista 2 a Associação Naval de Lisboa, como vemos aqui na imagem, e na pista 4 temos a Associação Naval 1º de Maio. Mas, como vemos, o Caminhense a aumentar progressivamente a sua vantagem sobre as restantes tripulações, os adversários a não conseguirem aproximar-se, um pouco a Naval 1º de Maio a tentar de facto seguir atrás do Caminhense, mas podemos ver que de facto a distância praticamente remada a armada vai aumentando. Nesta panorâmica podemos de facto ver a vantagem que a tripulação do Caminhense começa a conquistar, praticamente a limitarem-se a levar o seu barco até à linha de chegada, deixando as outras tripulações a lutar pelos restantes lugares, mas vamos chegar depois no final, vamos ver que de facto também a posição de a segunda e a terceira posição ficaram também bem separados, por isso não houve praticamente luta pelos principais lugares. Vemos aproximar-se também a Associação Naval de Lisboa, que conquistou a medalha de prata, e o Galitos, que na última parte da prova conseguiu, que agora vai cortar a meta, na terceira posição, e que conseguiu suplantar também a partir do meio da prova a tripulação da Naval 1º de Maio, que vimos há pouco a tentar seguir atrás do Caminhense. Assim, vantagem para o Caminhense, com David Cerqueira, João Carvalho, Eduardo Gonçalves e também António Bezerra, os primeiros classificados no âmbito do Quadrischool para júniores masculinos. E continuamos com os júniores, mas agora o setor feminino. Está a embarcação monolugar, júniores femininos. Desde já se pode ver também, de resto, a vantagem da remadora do Cerveira. Esta foi de facto uma das provas mais participadas. Tivemos 19 concorrentes, por isso foi preciso realizar várias eliminatórias para apurar as finalistas. Mas mesmo assim, como podemos já ver na prova, desde muito cedo as posições ficaram praticamente definidas. Não podemos dizer que tenha havido muita luta para os diferentes lugares, incluindo o lugar do pódio. Como aqui podemos ver, temos a Cláudia Figueiredo, da Juventude Cerveira, que também venceu a sua eliminatória, e aqui também com grande vantagem já sobre as restantes competidoras, também numa remada repousada, apenas com a preocupação de levar o seu barco até à linha de meta, sem contratempos. E de facto nesta panorâmica podemos ver que de facto não houve luta para os diferentes lugares do pódio. Tivemos na segunda posição, tivemos o Clube Naval Infante Dom Henrique, através da Inês Oliveira, que foi primeira classificada nesta prova no ano passado. Em terceiro lugar tivemos a Ana Frutuoso, do Viana Remadores do Lima, que foi a terceira classificada também desta mesma regata em 2015. Por isso, de facto, a Cláudia Figueiredo a suplantar duas adversárias que em 2015 foram medalhadas respectivamente com a medalha de ouro, a Inês, que vai ficar em segundo lugar, do Infante, e a medalha de bronze da Ana Frutuoso no ano passado, que mantém este ano também a mesma medalha de bronze. Assim, vantagem para Cláudia Figueiredo em representação do Cerveira, a primeira classificada em skiff júniores femininos, depois a Inês Oliveira, depois a Ana Frutuoso. E para fecharmos aqui a competição júnior, espreitamos também
a clássica embarcação de Shell de 8 remadores com timoneiro, a distância olímpica 2.000 metros. Vamos para a prova do Shell de 8 Júniores. Aqui já começámos a ter alguma luta. Também tivemos 2 eliminatórias, visto que participaram 8 tripulações, ao contrário do ano passado, que apenas tivemos 2 tripulações no 8 Júnior. Mas este ano, de facto, as tripulações eram em número superior e também em qualidade muito idêntica. Estamos a ver aqui, nesta altura da prova, temos o Fluvial Portuense a comandar, seguido dos Remadores do Lima na segunda posição, e também a aproximar-se um pouco mais e a aparecer a proa da Associação Naval de Lisboa. Isto prova que, de facto, esta prova foi das mais competitivas a nível das finais principais e das melhores mesmo do escalão júnior, se não a melhor neste aspecto da competitividade, e saber-se de facto só perto do fim é que houve de facto a confirmação que quem seria o vencedor. Tivemos de facto estas 3 equipas que já referimos: o Fluvial Portuense, que comanda neste momento, depois os Remadores do Lima no barco que vai na pista 4, e também a Associação Naval de Lisboa, que ainda não aparece próximo destes 2 barcos, mas que de facto também fez uma brilhante prova e uma excelente recuperação, como iremos de certeza ver daqui a poucos segundos, porque já vemos a proa, já começamos a ver a proa da Associação Naval de Lisboa e agora a própria tripulação a aproximar-se, neste caso, dos Remadores de Viana do Castelo, o Fluvial Portuense a manter o seu comando da prova. E de facto a tripulação da Associação Naval de Lisboa vai-se aproximando cada vez mais do Viana Remadores do Lima. Vê-se que eles não conseguem resistir ao ataque neste momento a associação vai fazendo, porque vemos que a associação faz uma passagem na água muito mais rápido, por isso vai a uma cadência de certeza muito superior, e a 200 metros, perto dos 200 metros da linha de chegada, a Associação Naval de Lisboa passa os Remadores do Lima e assume a segunda posição e tenta ir atrás do Fluvial, mas já não havia espaço. O Fluvial limitava-se a controlar o que os seus adversários iam fazendo. A Associação Naval, a certa altura, também verifica que já não consegue chegar ao Fluvial e preocupa-se apenas em manter a segunda posição, ficando então o Viana Remadores do Lima na terceira posição e medalha de bronze. Assim, vantagem para o Fluvial no Shell de 8 remadores, com timoneiro, naturalmente, júniores masculinos. Uma prova que sem dúvida se apresentava com bastante dificuldade, não só pelo peso da responsabilidade, como também o alto nível dos nossos oponentes, mas sem dúvida porque tínhamos o dever, a missão de carregar connosco este peso, esta armada verde, esta nossa nação fluvialista, que com a nossa geração, nós os 8, pretendemos dar os melhores resultados e assim fechar com a nossa quarta chave de ouro, a nossa quarta medalha consecutiva num campeonato nacional e dar continuidade ao nosso trabalho, que tem sido sem dúvida formidável, dado a todo o apoio, quer da nossa equipa, uma equipa fantástica, como também a parte técnica e diretiva do nosso clube. E sem dúvida um grande obrigado a estes atletas e ao nosso clube. Aqui nova vista aérea do Centro Náutico de Monte Moro Velho, a casa do remo e canoagem no âmbito nacional. E regressamos às regatas. Agora de novo os séniores, setor feminino, quadriscool, séniores femininos. Apanhamos já as tripulações numa altura em que a definição também já está feita. Tivemos 3, no total tivemos 5 participantes.
3 equipas um pouco mais destacadas das 2 restantes, mas também muito cedo a tripulação do Sport Clube do Porto, que vemos a comandar, assumiu o comando. Tivemos e como vemos agora na segunda posição, temos um misto formado por diversos clubes e também com um barco de vantagem sobre o Sport, e na terceira posição as Remadoras do Lima. O Sport Clube do Porto já tinha conquistado o título em 2015. Vantagem para o Sport Clube do Porto no Quadrischool Séniores femininos. Foi uma boa prova, foi difícil, largamos bem, mas ao nosso ritmo conseguimos. Foi uma época complicada, temos vindo a fazer várias provas no início da época. Temos aqui a nossa Rita, que é nova no quadri, que é uma estreia, mas está-lhe a correr muito bem. E pronto, foi um final da época assim um pouco atribulado. Temos ganho as provas todas, mas ultimamente não tinha sido como estávamos à espera, mas conseguimos o nosso título, apesar de não estarem cá nossos colegas. Queremos agradecer especialmente à Joana Branco, que não está cá, porque vai fazer agora o skiff, já fez o double, vai fazer o quadri, vai fazer o skiff, então estamos a torcer por ela agora e estamos à espera para ver se a nossa última menina leva agora o último título que nos falta, que é o skiff. A união faz a força, sempre me disseram isso. E avançamos com o programa de provas no âmbito do Campeonato Nacional de Velocidade em Monte Moro Velho. Agora vamos para o Double School Séniores masculinos, em embarcação, onde temos obviamente a nossa dupla olímpica em Pequim 2008, também Londres 2012, um 8º, um 5º lugar nos Jogos. E para este ciclo, a decepção na medida em que Pedro Fraga e Nuno Mendes não lograram o apuramento para os Jogos do Rio de Janeiro, mas aqui a liderar naturalmente o Campeonato Nacional. Sim, esta dupla, a nossa dupla olímpica, não conseguiu, visto que na prova de podemos chamar de repescagem realizada em Lucerna, ficou na 5ª posição quando apenas as 2 primeiras passavam, e assistimos precisamente à passagem dos 500 metros de prova, quando de facto o Mendes e o Fraga passam a tripulação da Associação Naval de Lisboa. Aliás, isto foi aqui não apanhamos todas, mas isto de facto, este panorama que podemos ver é o que se passou nesta prova. Tivemos 2 tripulações, a tripulação do Sporting Clube Portugal e a tripulação da Associação Naval de Lisboa, que segue neste momento na 2ª posição, completamente destacadas das restantes. Foi uma prova a 2 para decidir o título. Já tinham sido as 2 melhores tripulações nas eliminatórias, cada uma delas ganhou a sua. A tripulação do Sporting conquistou a vitória na primeira eliminatória e a tripulação da Associação Naval de Lisboa a vitória na 2ª eliminatória. E de facto foram para a final A com uma grande diferença para as restantes tripulações. E de facto verificou-se que de facto estas 2 tripulações não tinham nada a ver com o resto das equipas e apenas tiveram que lutar entre elas para distribuírem a medalha de ouro e a medalha de prata. A dupla, mesmo com a preparação acumulada e com os quilómetros acumulados que esta tripulação do Nuno e do Mendes e do Pedro Fraga permitiu-lhes de facto também na parte final conquistarem uma vantagem bastante razoável relativamente à tripulação da Associação Naval de Lisboa, que vendo que também tinha uma grande vantagem para as restantes tripulações e que não conseguia chegar à tripulação do Sporting, limitou-se também a fazer o seu resto do percurso, como podemos ver aqui, a uma cadência repousada, com a medalha de prata garantida, e podemos ver que Ferroviários do Barreiro, a tripulação que vai chegar na 3ª posição, bastante longe das restantes.
Sim, estávamos bem preparados, vinhamos de uma época competitiva internacional ainda com uma boa forma e mantivemos até aqui este campeonato nacional. Tínhamos boas equipas e toda a gente estava no olho em nós, que claro, queriam disputar connosco, mas superiorizamos e mantivemos a nossa superioridade enquanto equipa e estamos satisfeitos com isso. Era uma vitória já esperada. Sim, há sempre equipas que aparecem e na largada há sempre quem toma a dianteira logo ao início e tenta nos surpreender, mas mantivemos a nossa frieza e o nosso ritmo e naturalmente viemos para a frente e dominamos a prova. Acompanhamos a final de Double Scull séniores masculinos, ou seja, remos parelhos, e agora vamos para o shell de 2 remadores sem timoneiro séniores masculinos, ou seja, remos de ponta. De novo outra prova, este com final direta, apenas 6 tripulações inscritas e também desde muito cedo a tripulação que neste momento estamos a ver, a tripulação do Porto Escalo, formada pelo Vítor Santos e pelo Pedro Almeida, conseguiu uma vantagem bastante grande sobre o resto dos competidores. É uma tripulação já bastante experimentada neste tipo de embarcação e que de facto conseguiu desde muito cedo o comando da prova e assim podendo comandar e controlar os seus adversários. Lembramos que o remo é a única modalidade em que quem segue à frente vê de frente os seus adversários e esta é uma das vantagens. É uma das vantagens que o remo tem sobre os restantes competidores. E assim tivemos a classificação com o Porto de Escalo completamente destacado. Na segunda posição e medalha de prata tivemos a Associação Académica de Coimbra e em terceiro lugar medalha de bronze o Clube Ferroviário de Portugal. Correu bastante bem, apesar das condições climatéricas não serem as ideais, principalmente para um barco de pontas, para o 200, que é o nosso barco. Tecnicamente é complicado controlar com este vento, mas nós largamos bem e depois foi sempre a recuperar e tornámos fácil uma regata que não estava ao início muito fácil, devido às condições. E regressamos à embarcação monolugar, é o skiff séniores masculinos, 2.000 metros, a discussão do Nacional de Velocidade. Apanhamos aqui aos 1000 metros, a meio da prova, a regata de skiff sénior masculino, onde de facto nesta final a maioria dos atletas eram pesos ligeiros, apenas um remador de peso absoluto, e estes são os 4 atletas que até praticamente ao fim, à linha de chegada, lutaram pela definição das medalhas. Neste momento temos a assumir o comando o remador dos remadores do Lima, o Carlos Cruz, e temos na pista 4 um barco de distância o atleta do Galitos, o João Oliveira, que praticamente até ao fim foi o atleta que mais luta deu ao atleta de Viana do Castelo. Nunca deixando o Carlos Cruz, que era o único remador de peso absoluto nesta regata. O atleta do Galitos é peso ligeiro. Aqui o atleta do Galitos tenta atacar e vemos a chegada o André Pereira do Sporting a tentar chegar-se à frente, mas já não conseguiu, visto que na terceira posição tivemos o Afonso Costa do Clube Naval Setubalense. Esta regata foi muito difícil, foi muito dura, todos os atletas são muito fortes, todos os atletas estão na seleção, passaram pela seleção, têm todas as boas marcas, toda a gente sabe andar no skiff e foi uma regata dura e pronto, cada um sabe os seus pontos fortes e cada um joga como pode e eu joguei como pude e ganhei, tive a felicidade de ganhar. E vamos já para o shell de 4 remadores sem timoneiro, a grande final de séniores masculinos, o momento da largada.
Também nesta prova, embora tivéssemos tido 7 tripulações, houve duas eliminatórias, apenas para eliminar o pior tempo. As restantes ficaram apuradas para a final A. E também desde muito cedo já se tinha verificado isso com as eliminatórias, que de facto o Sporting Clube Caminhense, que aqui vai a linha com 2 tripulações, por isso o Caminhense iria de certeza levar pelo menos uma medalha para Caminha. Na final, rapidamente uma tripulação do Caminhense de facto assumiu o comando, como podemos estar a ver neste momento, e depois tivemos a Associação Naval de Lisboa e a outra tripulação do Caminhense em competição neste caso pela medalha de prata e de bronze. Também de referir que das 6 tripulações desta final, 4 eram tripulações de peso ligeiros. Apenas a tripulação do Caminhense, que comanda neste momento, será uma tripulação de peso absoluto. A outra tripulação do Caminhense e a tripulação da Associação Naval de Lisboa são 2 tripulações de pesos ligeiros. Nesta panorâmica, de facto, podemos ver a grande diferença, a grande distância da tripulação do Caminhense que comanda. E depois, de facto, a Associação Naval de Lisboa e a outra tripulação do Caminhense, também bastante destacadas das restantes, a definirem entre elas quem ficaria com a medalha de prata e a medalha de bronze. Como estamos a ver, as tripulações relativamente próximas, com menos de praticamente um barco de diferença entre elas, com vantagem para a prata para a Associação Naval de Lisboa e medalha de bronze para a segunda tripulação do Caminhense. E assim, vantagem para o Caminhense no Shell de 4 remadores, 100 timoneiros séniores masculinos. E vamos já para o quadri também séniores masculinos, a grande final de quadri séniores masculinos. Também aqui tivemos necessidade de fazer eliminatórias. Primeiro, participaram 8 tripulações e desde muito cedo também se viu que o primeiro lugar estaria praticamente entregue, visto que o Sporting Clube Portugal alinhou com uma tripulação muito forte, visto que incluiu o Pedro Fraga e o Nuno Mendes na tripulação, como vemos neste momento já a comandar a prova, e para além do Fraga e do Mendes tinha o Diogo Pinheiro e o André Pereira, por isso um quadriciclo fortíssimo, com 4 atletas com experiência da seleção nacional, para já não falar na dupla que tem sido olímpica por Portugal nas últimas Olimpíadas, e aqui claramente já à frente. E depois ficaram 3 tripulações para discutir as restantes 2 medalhas. As tripulações da Associação Académica de Coimbra, das tripulações da Juventude de Cerveira e da Coletividade Popular de Cacia. Podemos ver aqui nesta imagem muito feliz, que nos dá de facto o grande avanço do Sporting, e depois 3 tripulações praticamente separadas por pouco mais de um comprimento e meio, as outras 3 tripulações em luta pela medalha de prata e pela medalha de bronze. A indefinição de facto quem ficaria com as outras 2 medalhas e quem ficaria de facto fora do pódio, como podemos ver aqui, até praticamente à linha de chegada. Vamos ver que de facto, principalmente a medalha de bronze vai ter uma luta muito difícil. A Associação Académica de Coimbra consegue na pista 2, como estamos a ver, destacar-se das restantes,
mas vamos ver que entre a Juventude Cerveira e o Cacia a chegada vai ser com necessidade de fotofinish. Estamos a ver aqui uma proa, não talvez nesta não houve talvez necessidade do fotofinish, mas apenas uma proa a separar o terceiro e o quarto classificado. Foi uma boa regata, largámos bem, depois mantemos o ritmo, viemos para a frente e foi sempre manter. Nova vista aérea do Centro Náutico de Monte Moro Velho, sede do Nacional de Velocidade em Remo, que estamos a acompanhar. E agora, o skiff séniores femininos, naturalmente a distância olímpica de 2.000 metros. Também nesta prova tivemos uma razoável participação, 11 atletas, a ficarem mais ou menos definidas nas eliminatórias com o comportamento das atletas, de facto quem seriam as atletas mais fortes. Aqui comanda já a Joana Branco do Sport Clube do Porto, mas na segunda posição já aqui temos, como podemos ver nesta imagem, temos na pista 3 a atleta da Associação Naval de Lisboa, a Rita Pape, e na pista 5, por isso neste momento a atleta mais ao fundo, a Janine Coelho do Clube Fluvial Vila Condense. E seriam estas, de facto, as 3 atletas do pódio por esta ordem que referimos, por isso a Joana como vencedora da prova, depois na posição de prata a Rita Pape e a Janine Coelho na posição bronze. A diferença destas 3 atletas para as restantes era muito grande, como podemos ver neste plano, e inclusive também a própria distância da Joana para as atletas que seguem na segunda e na terceira posição, também bastante razoável já neste momento. Por isso praticamente a ficar definido, ainda antes do meio da prova, a ficarem definidas as posições relativas de todas as atletas e também, logicamente, definidas as posições do pódio. Referir que as primeiras classificadas da regata no ano passado, em 2015, apenas participou nesta final a Inês Durães, que ficou na 6ª posição. E assim o fecho da prova de skiff séniores femininos. Foi uma regata difícil. Neste fim de semana, além do skiff ligeiro e pesado e das adversidades que tive a perder peso, também fiz o double ligeiro e pesado e o quadri. Felizmente conseguimos ganhar tudo, não só graças ao meu trabalho, mas graças ao trabalho de toda a minha equipa, e por isso foi uma regata difícil e muito dura, mas felizmente consegui ganhar e conseguimos demonstrar todo o trabalho que fizemos ao longo do ano no nosso clube Sport Clube do Porto, juntamente com o nosso treinador. E vamos lá então para a discussão da Taça Lisboa. Aqui está a Taça Lisboa, um dos troféus desportivos há mais tempo em discussão permanente no nosso país. A Taça Lisboa muda de mãos todos os anos, vai para a sala de troféus da formação que conquista esta prova. O Shell de 8 remadores com timoneiro do Campeonato Nacional de Velocidade. Vamos então para o clássico Shell de 8 séniores masculinos. E relativamente a esta situação, ainda antes da largada, se soube que de facto ia mudar a sala para onde ia a Taça Lisboa. Isto porquê? Porque o vencedor em 2015 foi o Sporting Clube Caminhense e o Sporting Clube Caminhense, já nas eliminatórias realizadas para o apuramento dos finalistas, visto que havia 8 participantes, foi preciso realizar 2 eliminatórias, com alguma surpresa. Quando se apuraram os 6 participantes da final A, o Caminhense não iria participar, visto que iria o Caminhense e o Clube Naval Infante do Henrique iriam para a final B.
Por isso havia que decidir quem de facto iria levar este ano para a sua sala de troféus Taça Lisboa. E de facto, desde muito cedo, como estamos a ver já neste momento, uma tripulação a destacar-se. Temos o Viana Remadores do Lima, e depois a persegui-los tínhamos a Juventude Cerveira e o Clube Fluvial Portuense. Os restantes participantes na prova, o Sport Clube do Porto, a Associação Naval Lisboa e o misto de clubes, ficaram para trás, embora de facto a própria Associação Naval Lisboa, que conseguimos ver aqui uma proazinha a aparecer ainda, até durante algum tempo deu mostras que teria possibilidades de lutar, nomeadamente pela medalha de bronze, visto que a medalha de prata também já estava um pouco mais afastada, visto que o Cerveira durante muito tempo seguiu em perseguição de os remadores do Lima, que, como vemos neste momento, continuam a fazer uma prova bastante rápida no comando isolado da prova, mas com a Juventude Cerveira sempre a tentar chegar-se à tripulação de Viana do Castelo. Ao fundo começamos a ver a tripulação do Fluvial e aqui, como podemos ver, também a Associação Naval de Lisboa ainda em luta pela medalha de bronze e talvez da de prata se conseguisse passar o Fluvial. Mas com praticamente um barco de vantagem, os remadores do Lima a manterem as restantes tripulações em luta pelos restantes lugares do pódio. Continua as posições relativas que nós já referimos, os remadores do Lima a comandar isolados a prova, mas sempre com a impressão que dava a todos que estávamos a ver esta prova, na altura em direto, que de facto eles não se podiam descuidar, visto que os remadores da Juventude de Cerveira nunca se deram por vencidos. Nesta altura estão a meio comprimento, neste momento eles estão a meio comprimento dos remadores de Viana do Castelo. O Fluvial Portuense mantinha-se na terceira posição, mas mesmo assim a um comprimento dos remadores do Lima. Nesta altura apenas uma proa quando entram nos últimos 200 metros, e esta imagem é muito feliz porque conseguimos de facto ver que a distância é muito curta entre os remadores de Viana do Castelo e os remadores de Cerveira. Dava até a impressão que nesta altura os remadores de Cerveira estavam mais rápidos do que os remadores de Viana do Castelo. Dá precisamente esta ideia, mas agora há um problema técnico com o proa de Cerveira e de facto a Cerveira vai perder por uma proa para os remadores de Viana do Castelo. E assim, vantagem para o Viana Remadores do Lima, depois Cerveira, depois Fluvial. Recordamos, no ano passado o Viana classificou-se na segunda posição, conquistou o troféu caminhense. O Viana tinha ganho o troféu em 2014 e assim retoma a Taça Lisboa. Recordamos, ainda um pouco mais para trás, em 2013 foi o Fluvial o grande vencedor da Taça Lisboa. Vamos para a reportagem. Foi muito entusiasmante, de certeza, para quem viu, mas para quem a fez não foi tão entusiasmante assim, foi muito bem disputada. Nós sabíamos que tínhamos que fazer uns primeiros 1000 metros muito fortes, queríamos ganhar, porque a concorrência também estava forte, e foi isso que fizemos. Saímos para a frente, tivemos que sair mesmo sem medos para a primeira parte, os primeiros 1000 metros, e depois foi sempre a esgaçar até ao fim. E ganharam a Taça de Lisboa, que é importante. É importantíssimo, era o nosso grande objetivo, um dos nossos grandes objetivos. Tivemos uma época muito boa, tivemos excelentes resultados, tudo que era para ganhar de importante ganhamos, o VRL ganhou, e para terminar só podia faltar a Taça de Lisboa, que não podia deixar ir para outra casa. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem do Campeonato Nacional de Velocidade, competição realizada no Centro Náutico de Montemor Velho.
Um balanço geral com Luís Arens Teixeira, o presidente da Federação Portuguesa de Remo. Eu vi 2 dias de muito trabalho para nós. Eu vou perguntando o que é que as pessoas acham, porque o que interessa de facto a opinião. Primeiro, o que interessa é a opinião dos atletas. Depois, obviamente, a opinião do público e das outras pessoas. Eu acho que nós temos vindo a evoluir e quanto mais alto nós definimos os standards, menos podemos errar e as pessoas são cada vez mais exigentes. Era interessante também lembrar o que era o Campeonato Nacional antigamente e o que é o Campeonato Nacional hoje em dia, com ecrãs gigantes, com filmagens permanentes, com entregas de prémios com dignidade, etc, etc. Obviamente, quanto mais o homem é um animal altamente ambicioso, não é? Portanto, quanto mais evoluímos, mais exigente é. E pronto, e nós tentamos responder a isso. Eu acho que o saldo é bastante positivo. Cada vez mais gente, que é muito importante, e cada vez mais gente, mais competição e mais qualidade. E assim foi a reportagem do Campeonato Nacional de Velocidade em Shell, competição realizada no Centro Náutico de Montemoro Velho, a prova rainha do calendário nacional.